a integral definida. Então, vamos lá. A integral definida. Seja f de x uma função contínua, seja f de x uma função contínua, tá? Uma função contínua, tá? Num intervalo nesse intervalo aqui, x entre A e B, né, fechado. Suponha que este intervalo é liso, aí escorrega aqui quando vai escrever. Suponha que este intervalo tenha sido dividido em N partes. Partes iguais, né? De largura ΔX. Igual a B menos A sobre N. E seja XK um número pertencente ao intervalo, de ordem K. Para contador, né? K sendo 1, 2, 3 até o N, ó. Forme a soma. Então, forme a soma. F de x1 mais f de x2 até f de xn vezes ΔX, tá? Então, forma essa soma conhecida como soma de Riemann, tá? Eu vou até colocar Riemann, soma de Riemann. Ok? Nesse caso, a integral definida de f de x nesse intervalo, representada por ela vai, nesse caso, né? A integral, nesse caso, é a integral definida de f de x no intervalo fechado AB é representada pelo símbolo a integral de f de x vezes dx, que a gente já aprendeu, né? De A a B, ok? É dada pelo limite da soma de Riemann
quando n tende a infinito. Então, quando n tende a infinito, ou seja, a integral definida de A até B, ó. Lembra que na integral indefinida não tinha esse A e B nesse símbolozinho de integral. De f de x dx vai ser igual ao limite, quando n tende a infinito, né? De f de x1 até o mais f de x2, mais até o f de xn vezes delta x, ok? A função f de x recebe o nome de integrando, que a gente já viu, né? O delta x recebe o nome de diferenciando, e a gente tem o limite de x e agora aparece os números a e b. Os números a e b, eles vão receber o nome de limites da integração, tá? A e b são chamados de limite inferior e limite superior de integração, ok? Então, eles são chamados de limite superior, de inferior e inferior, respectivamente, né? Inferior e superior, respectivamente. Ok? E o processo de calcular uma integral definida é chamado de integração definida. E aí, a gente vai parar o vídeo por aqui, tá? Depois dessa definição, então, veio o imã e definiu a integral definida. Então, para ele, uma função, né, f de x, que é contínua nesse intervalo fechado AB, se esse intervalo for dividido em n partes iguais, onde esse intervalo é definido como b menos a sobre n, seja cisk um número aí pertencente ao intervalo de ordem k, onde o k vai de 1 a n, forme a seguinte soma: f de x1 mais f de x2 até o f de xn dx, é conhecida como a soma de Riemann, tá? E aí, nesse caso, a integral definida de f de x nesse intervalo vai ser representada pelo símbolo. Então, essa soma aqui, ó, quando n tende ao infinito, vai ser representada dessa forma aqui, o símbolo de integral de f de x dx, mais definida entre a e b. Então, né, nesse caso, a integral definida de f de x no intervalo AB é representada por este símbolo aqui e é dada pelo limite da soma de Riemann quando n tende a mais infinito, como está aqui, ó. Então, tá aqui, ó. A integral definida de a a b de f de x dx é o limite dessa soma de Riemann quando n tende ao mais infinito. E agora surgiu dois termos novos na nossa integral, que era integral indefinida, agora integral definida, e temos o limite inferior e o limite superior de integração. Ok? Então, a gente para aqui o vídeo e continua com mais assunto de integral no próximo vídeo.